O meu padrasto, ele sempre foi uma pessoa muito ciumento, porém, ele tinha a idade de ser filho da minha mãe. A minha mãe sempre gostou de uma pessoa mais novo. Isso não quer dizer que por ele ser mais novo, ele não ia ter caráter, né? A gente não deve julgar a pessoa pela aparência, porém, ele tentou fazer algo muito grave comigo e com a minha irmã. A parte mais difícil foi que a minha mãe, ela nunca acreditou no que eu falava para ela, no que a minha irmã falava para ela. Simplesmente ela achava que a gente estávamos mentindo. Por quê? Porque por início, esse meu padrasto, ele sempre cuidou dela igual uma rainha. Mas depois que ele conheceu a gente, nós, filhas, adolescente, a minha irmã sempre mais velha do que eu, né? Observava mais as coisas e tudo. E daí, no início, ele até trabalhava, gente. Tava indo tudo bem, mil maravilhas. Ele tava tratando a mamãe super bem. Quando eles iam dormir, fechava a porta do quarto, porque no quarto da gente não tinha porta, só colocava uma cortina, né? E daí o tempo se passou. Ele perdeu a oportunidade de trabalho dele. A minha mãe não ia desprezar ele por causa disso. O que que aconteceu? A minha mãe falou: não, você fica em casa, você vai procurar um trabalho, então tudo bem. Desde então, ele sempre me chamava para me ajudar a fazer as tarefas, porque eu sempre tive dificuldade de aprender, de responder, principalmente na área da matemática, e daí eu aceitava a ajuda dele e tudo. Só que assim, a ajuda dele ficou de um jeito, sabe, que tudo que acontecia, ele falava para minha mãe que a culpa era minha. E eu não imaginava o motivo, porque um certo dia ele chegou na porta da escola para ir me buscar, que a minha mãe pediu para ele me buscar, porque eu estudava no horário da tarde, né? E ficava um pouco perigoso, ele foi. Só que eu tava conversando com o menino, chegou em casa, não sei o que ele falou para minha mãe, quando eu olhei, minha mãe já me colocou de castigo, já me surrou, já, e eu sem saber o motivo. Um certo dia, gente, enquanto a minha mãe dormia, nesse dia ela tomou um remédio para ela dormir, porque ela não estava conseguindo dormir de tanta pressão no serviço dela. E daí ela tomou um remédio, não sei se foi um relaxante muscular, alguma coisa do tipo. Dormiu a noite toda. Gente, eu percebi que passou uma mão sobre mim. Só que assim, no escuro, né? Aí passou e quando eu me virei, a pessoa tirou a mão, né? E eu vi o vulto saindo do meu quarto, porque ali só tinha uma cortina. E daí eu já fiquei com medo e comecei a tremer. Eu digo, meu Deus, com certeza foi ele, porque isso nunca tinha acontecido antes, né? Mas eu fiquei quieta. Na noite seguinte, eu observei e não veio. Mas daí, no fim de semana, minha mãe estava muito agitada. Eu vi quando ele deu um suco de maracujá para ela e com certeza tinha alguma coisa ali naquele suco de maracujá que mamãe tomou e mamãe apagou, né? Isso era o que umas 19 horas, mamãe dormiu cedo. E daí eu digo, não, eu vou tomar banho, fui tomar banho, fechei, gente, eu fechei a porta. Só que tem aquele vasculhante do banheiro pequeno, lá o vitrozinho pequenininho, né? Só que assim, lá não travava direito. Quando eu olhei, gente, ele tava assim, ó, olhando na brecha do vitro do banheiro. E daí dava pra ver, gente, eu na área que eu tava do banheiro. Aí eu gritei, mãe, mãe, que mãe acordar o quê? Se mamãe tinha tomado alguma coisa que ela estava dormindo e não conseguia acordar. Gente, eu fiquei com tanto medo dele que quando minha mãe acordou no dia seguinte, eu falei, olha mãe, seu marido estava me brechando na janela, mas rapaz, esse homem fez um escarcéu, falou que era mentira, falou que eu estava me oferecendo para ele. Gente, foi uma agonia. O que que a minha mãe fez? Ao invés da minha mãe ficar do meu lado, ela falou, olha, você quer atrapalhar a minha vida, o meu relacionamento. Eu falei, não é nada disso, ela fez isso mesmo, porque ele me trata super bem. Pegou as minhas coisas, arrumou as minhas coisas e me mandou para casa da minha avó. Fiquei na casa da minha avó não queria que eu ficasse lá, mas aceitou, né? Minha mãe preferiu ficar com o meu padrasto, mesmo eu tendo falado a verdade para ela, do que ter escutado a verdade que eu falei e ter tomado uma decisão. Eu só senti muito porque a minha irmã ficou lá e realmente ela passou por algo muito terrível, só que quando a minha mãe veio abrir os olhos, realmente já era tarde demais. E hoje eu me tornei filha única, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? E aqui fica um alerta para vocês que são mães, pais, acreditem nos seus filhos, porque muitas vezes é mentira, mas muitas vezes eles estão falando a verdade, né? Fica alerta aqui para quem é mãe, para quem é pai, porque eu tinha uma irmã e eu perdi a minha irmã porque a minha mãe não acreditou em mim, tá? E isso